compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui para mais um vídeo de catequese, bíblica, ou da apologética bíblica, porque sempre é uma apologética bíblica, pelas sagradas Escrituras. Você vai ver hoje comigo que não existe salvação fora da Eucaristia, ou seja, fora da carne e do sangue de Jesus, não existe salvação, segundo as sagradas Escrituras. Instituída por Jesus a Santa Missa na quinta-feira santa, um dia antes de sua paixão, de sua morte na cruz do Calvário, por cada um de nós, onde foi consumado esse sacrifício. E esse sacrifício, segundo Malaquias, viria um novo sacrifício que seria cotidiano, não mais anual como era veterotestamentário, uma vez por ano, mas agora seria cotidiano, um sacrifício cotidiano, que seria celebrado por todas as gerações. E nós sabemos que esse é o santo sacrifício, chamamos do santo culto da missa, a celebração do santo sacrifício, fazer isto. Então, Jesus, que é Melquisedeque, em Gênesis 14, verso 18, nós vamos entrar na palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos ver também que não é símbolo, nem representação, é verdadeiramente carne e sangue de Jesus. E quem não se alimentar dessa carne e desse sangue, não terá e nem tem a vida eterna já desde este mundo dentro dele. A Bíblia diz que Jesus, que apareceu o rei Melquisedeque a Abraão, veterotestamentário no 14, 18 de Gênesis, dizendo: Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho para dar quem? Para dar a Abraão, que depois vai ser chamado de Abraão. Deus vai mudar o nome de Abraão para Abraão, para dar a Abraão pão e vinho. Veja aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, que logo o capítulo 7 de Hebreus diz que Jesus, ele é sumo sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então Jesus é rei, Jesus é profeta, Jesus é sacerdote. Então, Jesus sendo esse Melquisedeque, porque ele não tem genealogia, ele não tem família, só pode ser quem? Cristo. Lembra que Jesus disse para os judeus? Abraão me viu e se alegrou. E aqui está em Gênesis 14, versículo 17, versículo 18. Melquisedeque é o próprio Jesus aparecendo para Abraão. Você está entendendo, amado? Que ele é o próprio Jesus. E o que Jesus nos dá? Pão e vinho. Agora há uma mudança agora dos elementos, que era o cordeirinho sacrificado, o carneirinho sem mancha, ou era todo preto, todo branco, ou todo amarelo, né? Que era sacrificado ao Senhor. Agora é esse Cristo que vai consumar e vai instituir e vai mandar sua igreja continuar fazendo, dando aos seus fiéis o alimento cotidiano. É um sacrifício cotidiano. Então, meu querido irmão, nós vemos aqui, e nós vamos ver, nós vemos em Gênesis 14, 18, o que foi dado? Pão e vinho, prefiguração da carne e do sangue de Cristo, que também vai ser dado por esse Jesus. Então nós estamos vendo Jesus no encontro com Abraão, Abraão dá o quê? Pão e vinho. E agora, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 19. Vamos ver agora esse Melquisedeque, esse Cristo Jesus, sacerdote eternamente pela ordem, vejam, aí o sacramento da ordem, pela ordem do rei Melquisedeque. Rei de Salém. Jesus é rei, Jesus é Deus. E agora, veja e faça a comparação. Veja essa profecia se cumprir em Lucas capítulo 22, versículo 19. Tomou em seguida o pão, depois de ter dado graças, graça significa Eucaristia no grego, ação de graças,
significa Eucaristia. Presta atenção. Ponga a lupa, para na orelha. Olha, tomou em seguida o pão, depois de ter dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. Pácata. O que foi que o rei Melquisedeque deu para Abraão? Pão e vinho. Que com o milagre da transubstanciação vai ser o quê? Carne e sangue de Cristo. Depois eu vou trazer neste canal um vídeo mostrando para você nas Sagradas Escrituras o milagre da transubstanciação. A mudança, a transformação da substância. A transformação. Muitas pessoas, os ignorantes, os deturpadores das Sagradas Escrituras, os distorcedores da Sagrada Escritura, diz que é símbolo, diz que é representação, que não é carne de Cristo, que não é sangue de Jesus. E vocês sabem por que eles falam isso? Porque eles falam que os olhos carnais veem. Eles falam que os olhos carnais veem. A Bíblia diz no capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, que a fé é acreditar naquilo que não se vê. Veja, nós olhamos para um pão, nós olhamos para um cálice com vinho, depois da transubstanciação, depois do milagre da transubstanciação. Aí, nós não olhamos com os olhos carnais como fazem os falsos profetas. Nós olhamos com os olhos da fé. Aí já não é mais. Já não é mais. Claro que os olhos da carne vai ver, continuar vendo pão, continuar vendo vinho. Mas os olhos da fé não. É verdadeiramente sangue de Jesus, é verdadeiramente carne de Jesus, porque foi dessa maneira que Jesus, quando entregou para os seus discípulos, a Bíblia diz, quando entregou para os seus discípulos, já era o quê? Quando ele entregou, quando ele pegou, que ele entregou, é o quê? Carne de Jesus, sangue de Jesus, segundo Lucas, capítulo 22, versículo 19. Então, meu querido irmão, em nenhum canto na Bíblia vai aparecer que é símbolo ou representação. Não é. É carne e sangue de Jesus. Aquele pão agora mudou-se e ele agora é carne. Aquele vinho, ele mudou. Agora já não é mais vinho, é sangue. Porque quando o Padre impõe suas mãos sobre as ofertas das espécies do pão e do vinho, e diz: mandai vosso Espírito Santo para que se mudem, ou para que se transformem no corpo e no sangue de Cristo, naquele momento vem o Espírito Santo. Como diz Romanos, que o Espírito Santo desceu na mansão dos mortos e ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ele vem sobre aquelas ofertas, aquelas espécies do pão e do vinho, e transforma na carne e no sangue de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E quem prega isto? Quem prega? Qual é a única igreja, qual é a única fé que prega que não é símbolo nem representação? A fé católica. Por isso, mais uma prova de que a igreja verdadeira, ela é santa e católica e apostólica romana. Porque é ela que prega. A Bíblia fala da fé dela, mas a Bíblia fala da fé da igreja, mostra a fé da igreja para cada um de nós. A Bíblia é um livro que fala da fé da igreja. Não é a igreja que está de acordo com a Bíblia, é a Bíblia que está de acordo com a igreja. A Bíblia fala da igreja. A Bíblia mostra a fé da igreja de Jesus Cristo, fundada por Jesus. Que os falsos profetas dizem que a igreja se acabou quando os apóstolos morreram. Então, Satanás, os infernos venceu, porque Jesus disse: tu és Pedro, Quefas, da qual fundarei a minha igreja, as portas do inferno não podem destruí-la. Para os falsos profetas, o inferno destruiu. Não. Continua intacta, perfeita, assim como ele fundou sobre Pedro. Continua viva, com a mesma fé ministrada e ensinada por ele, com a mesma sã doutrina salvífica. Então, meu querido irmão, nós vemos que Jesus diz: é minha carne. Esse pão já não é mais pão, agora ele é minha carne. Esse vinho já não é, como diz o verso 20, já não é mais vinho, é sangue. E Jesus pregou isso no capítulo 6 de João, na sinagoga de Cafarnaum. E aí muitos dos seus discípulos, como nós vemos em João 6,66, já não andavam mais com ele porque não aceitavam a pregação da sua carne e do seu sangue. Já não aceitavam mais a doutrina eucarística. Já não aceitavam mais o sacramento de vida eterna, a Eucaristia. Por isso abandonaram. Do mesmo jeito é hoje. Do mesmo jeito é hoje.
não só as falsas doutrinas, mas existem católicos aprotestantados que não fazem nada, que não trabalham pela comida do céu, como Jesus disse aqui em João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, a comida desse mundo que sustenta a carne, mas trabalhai pela comida, a comida da vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela o Pai imprimiu o seu sinal. Outra tradução diz, o selo do seu Espírito. O Pai diz, mandai vosso Espírito Santo para que se mude no corpo e no sangue. A consagração das ofertas, do pão e do vinho. Você está me entendendo? Então, nela está o selo do Espírito. Está o selo da vida. E aí ele vai dizer no versículo 54, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Pácata. Aqui está dizendo, quem come o símbolo, quem come a representação, não. Quem come a minha carne, quem come o meu sangue, tem a vida eterna. Então perceba, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus está dando sua carne e seu sangue como maior dom para nós. E a centralidade da fé da religião cristã é a Eucaristia. Por isso somos a religião do pão. A religião do pão salvífico, do pão descido do céu. E nós cremos que ali está corpo, alma e divindade de Cristo. Porque esse pão, ele vai dizer que esse pão é ele. E isso nem falso profeta, nem doutrina diabólica, satânica, pode mudar. Não pode mudar o que está escrito. Veja, no versículo 51, olha aqui. Veja que a Eucaristia é Deus. Vou mostrar para você. Que esse pão vivo só tem na igreja católica, não tem outra não. Só na igreja de Cristo. Mais uma prova que ela é a igreja verdadeira de Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que como deste pão viverá eternamente. E esse pão que eu vou dar é a minha carne, que eu ofereço pela vida do mundo. Pácata. Aqui está. Cortando a erva daninha pela raiz. Aqui está a prova. Não existe salvação fora da Eucaristia. Quer ver? Os judeus tentaram buscar uma salvação. Esses discípulos que estavam aqui na sinagoga de Cafarnaum, quando Jesus pregou sobre sua carne e seu sangue, que não haveria salvação, e haveria sim salvação, mas unicamente, exclusivamente através da sua carne e do seu sangue. Os judeus quiseram apresentar aqui outro modo de salvação, mas Jesus não aceitou. Vamos ver? Versículo 52. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo uns para os outros, como pode este homem dar de comer sua carne? Eles estavam querendo outro caminho, eles estavam querendo outro plano que Jesus oferecesse outro caminho que fosse fora de sua carne e do seu sangue. Mas vamos ver se Jesus vai dar para eles outro plano, outro caminho de salvação fora de sua carne e do seu sangue. Vamos ver o que ele diz no versículo 53. Vamos ver se ele vai mudar de ideia. Vamos ver se Jesus vai mudar de ideia conforme os judeus querem. E esses hoje, esses aqui representam todos esses hoje que querem salvação fora da carne e do sangue de Cristo, fora da Eucaristia. Não tem. A Bíblia que diz. Ninguém pode contrariar a Sagrada Escritura. Quem contrariar e pensar de outra forma diferente está distorcendo a Bíblia. Está distorcendo a palavra de Deus. Porque vamos ver no versículo 53 se Jesus oferece o caminho que os judeus querem para a salvação. Vamos lá? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida verdadeira. Pácata, aqui está. Jesus oferece a eles o mesmo que ele já estava pregando. E isso aqui, Jesus é Deus. É o ensinamento que Deus, Jesus sendo Deus, está nos dando como salvação. Como tábua de salvação. Veja no versículo 41. Olha o que diz, no versículo 41. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ainda, no versículo 45, está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Jesus é Deus, estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum que a salvação para o mundo, através de sua carne e do seu sangue, e eles estavam contrariando. Eles queriam outro modo de salvação. É que nem nós vemos hoje. Igreja Z, igreja X, igreja J, igreja P, igreja isso e aquilo, oferecendo ao povo um modo diferente de salvação, que não foi ensinado por Jesus, que não foi ensinado.
e que seria esse caminho unicamente ensinado por uma única igreja. Lucas capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio. Quem vos ouve, é a mim que ouve. Quem vos rejeita, quem rejeita essa igreja, o ensinamento dessa igreja, que traz o depósito salvífico para nós, da sã doutrina salvífica para nós, através da sagrada tradição e da sagrada escritura, dos santos padres, da patrística, uma igreja hierárquica, uma igreja apostólica, uma igreja que tem sucessão apostólica, por isso que é a igreja, e Igreja de Cristo, fundada por ele. Atos capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Paulo vai dizer, ele diz, cuidai bem do rebanho, por isso o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Jesus é Deus. A igreja dele, a igreja viva. Ali está falando na sucessão apostólica, aqueles que sucederam os apóstolos, foram ordenados pelos apóstolos bispos. Entende? O que iriam ficar no lugar dos apóstolos. Você está me compreendendo? Você está me entendendo? Então Jesus está dizendo aqui para eles, eu não posso, Jesus não, em outras palavras, eu não posso mudar o caminho, eu não posso mudar a verdade. Não existe. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes do seu sangue, não tereis a vida verdadeira. Lembra que Paulo disse, já não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim? Lembra que João aqui também vai dizer no 14:23, se alguém guardar minha palavra, o meu Pai o amará e nós viremos a ele, nele faremos nossa morada? João 14, versículo 23, aqui do próprio Evangelho de São João. Lembra disso? De que maneira guardar a palavra? Vou mostrar para você agora de que maneira guardar a palavra. Versículo 56, vamos lá, vamos ver. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 15:7. Olha o que Jesus diz em João 15:7. E só pode se cumprir João 15:7 através da Eucaristia. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será dado. E como? Que palavra é essa? É a palavra, e a palavra se fez carne a cada santo culto da missa. João 1:14. A palavra se faz carne, porque nós tomamos primeiro da mesa da palavra, da mesa do ambão, e da mesa da palavra vai para a mesa do sacrifício, né? A consagração das ofertas, do pão e do vinho, e essa palavra se faz carne. E veja que Jesus diz em Lucas, capítulo 22, versículo 19, que será, este é meu corpo, que será entregue por vós. Será entregue por quem? Por a minha igreja. Fazer isto, aí está, ele está ordenando, é uma ordem de Jesus. Aí surge também o sacramento da ordem sacerdotal, porque é uma ordem de Jesus. Será entregue, façam, fazei isto, e a igreja faz. E a igreja continua. Ah, irmão, mas você não me mostra onde a igreja continua. Vou mostrar para vocês que a igreja continua. Estou mostrando para você que nenhum canto na Bíblia aparece que é símbolo, que é representação. Isso é invenção humana, da criação humana. Veja como ela é um alimento cotidiano. Versículo 55. Pois minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Ou seja, nós temos que nos alimentar todos os dias. E vou mostrar para você na Bíblia que a celebração da fração do pão, que era chamada a missa na igreja primitiva, no início da igreja católica, ela era chamada de fração do pão. Eu vou mostrar para vocês que era todos os dias a fração do pão nas casas, porque ainda não tinha os templos. Atos, capítulo 2, pega comigo. Atos, capítulo 2, versículo 42. Veja como eles viviam em desunião, como dizem as falsas doutrinas. Veja como eles viviam cada cá por si e Deus por todos. Não era dessa maneira, era todos um só coração, uma só alma. Atos 2, 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Aqui está. A igreja, ela é unida, o que é celebrado hoje aqui no Brasil, na Santa Missa, o que é pregado no Evangelho aqui, o que o Evangelho diz aqui, vamos supor, hoje que é dia da Trindade Santa, né?
O que o evangelho hoje aqui é lá na China, é lá no Japão, é lá na Índia, é lá no Egito. Você está me entendendo? Por isso, ela é uma só alma, como diz aqui no versículo 44. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Agora eu vou mostrar para vocês que a missa, mais uma prova que a igreja verdadeira é católica, porque a fração do pão, a Santa Ceia, é celebrada todos os dias. Vamos lá? Versículo 46. Unidos de coração, todo dia frequentavam o templo, e todos os dias partiam o pão nas casas, e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Pácata, está aqui. Está aqui mostrando, cortando a erva daninha pela raiz, mostrando que a missa é celebrada todos os dias. A cada de 1 segundo a 5 segundos é celebrada uma missa no mundo. Vocês estão entendendo? O santo sacrifício cotidiano, vocês vão fazer esse sacrifício, quando Jesus instituiu. Será entregue por vós. Este sacrifício, esse calvário vai continuar. Ou seja, o calvário continuou com o próprio Jesus e agora continua com a sua igreja celebrando, como diz o apóstolo São Paulo. Veja aqui, veja que a igreja estava na Eucaristia, como Jesus ensinou. Mas muitos discípulos foram embora, não aceitaram a pregação. É como hoje, não aceitam a salvação pela Eucaristia, pela carne do sangue de Cristo. No versículo 66 de João 6 diz isso. Os discípulos já não andavam mais com ele. Muitos o abandonaram, porque era dura essas palavras. E é dura ainda mais hoje, amados. Olha só, o que o apóstolo São Paulo diz. Ele diz assim, quando ele fala, ele diz que recebeu dos apóstolos por tradição e ensinou. Mas veja o que o apóstolo São Paulo diz. Ó. Para aqueles que comungam em estado de pecado. Versículo 27 em diante. Portanto, todo aquele... Aqui os protestantes dizem que é símbolo aqui. Paulo está dizendo que é símbolo. Não é. Vou mostrar para você agora. Vamos lá. Portanto, todo aquele que come o pão e bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue de Cristo. Veja, logo que se fosse símbolo, Paulo tinha dito, quem comeu o pão indignamente e bebeu o cálice indignamente será culpado contra o pão e contra o cálice. Não diz. Diz que é contra o corpo e contra o sangue. Pácata. Aqui está a prova que não é símbolo e nem representação. Porque está pecando contra quem? Se receber o Senhor sem se confessar. Sem se arrepender dos seus pecados e buscar um padre para confessar. Está pecando contra a carne e o sangue de Jesus, diz o apóstolo São Paulo. Verso 28. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 29. Aquele que come e bebe sem considerar o corpo do Senhor está comendo e bebendo sua própria condenação. Está aqui, versículo 29 de 1 Coríntios capítulo 11. Agora, veja que para entrar na eternidade só se entra através do sangue e da carne de Jesus. Como ele ensinou na sinagoga de Cafarnaum. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. E Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, vai provar, a igreja, o escritor de Hebreus continua ensinando aos hebreus e os apóstolos pregando que não existe salvação fora da Eucaristia. Cristo, nossa Páscoa, foi embalado, disse Paulo. Vamos lá? Veja, Hebreus 10, 19. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Jesus. Pácata. Aqui está. Este é o meu sangue. Lucas 22, versículo 20. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei, celebrai. Jesus está dizendo, celebre esse sacrifício. Continue fazendo esse sacrifício. Realize esse sacrifício cotidiano. E nós vimos em Atos 2,46, que a igreja todos os dias celebravam a fração do pão nas casas, aleluia, glória a Deus. É só a igreja de Jesus que faz isso. É uma prova de que ela é católica, é a única que faz. Porque veja, as falsas doutrinas celebram a ceia deles uma vez por mês. E aqui diz, a igreja primitiva era todos os dias. Pácata, aleluia. Abre os olhos, amados. Veja a verdade em nome de Cristo. É a Bíblia que está dizendo, não é a invenção da apologeta Fábio, não. É a Bíblia que está dizendo isso, abre os olhos. Sai daí, filho meu, das falsas doutrinas idolátricas. Versículo 20, para a orelha, ponga a lupa, versículo 20. Veja o que vem.
Olha só, um caminho vivo nos abriu para a eternidade, que era fechado antes de Cristo. Que era fechado. Todos os que morreram foram para o cárcere, para o purgatório. Diz Pedro. Jesus, quando morreu, desceu lá, pregou e levou a salvação os que tinham morrido antes de Jesus. Ninguém entrou no céu. Mas agora ele nos dá uma entrada, nos dá um ingresso. Ele agora nos dá algo que vai nos levar à eternidade. Sua carne e seu sangue. Olha a prova. O escritor de Hebreus disse, só vamos entrar na eternidade através do sangue e através do quê? Veja o verso 20. Pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu. Um caminho que nos leva ao santuário eterno, a Jerusalém Celeste. Através de quê? Através de quê? Bíblia Sagrada, aleluia. Através do quê? Um caminho novo nos abriu. Um caminho agora nos foi dado. Um caminho agora para chegar à eternidade. Ninguém entrou lá, mas agora nós temos ampla confiança e cremos de poder entrar. Através de quê? Através de quê? Um caminho vivo nos abriu através de sua carne. Pácata, aqui está. Hebreus 10, 20 está dizendo que nós vamos entrar na salvação eterna através da carne de Jesus, aleluia. Aquilo, olha, esse ensinamento que o escritor de Hebreus está dando aqui, é o mesmo que Jesus ensinou na sinagoga de Cafarnaum, João capítulo 6, do versículo 51 ao versículo 58. Abra os olhos em nome de Deus e da Virgem Maria Santíssima. A Bíblia está dizendo, a igreja continua pregando a mesma coisa que Jesus pregou, que Jesus ensinou para ela, amados. Presta atenção. Abre os teus olhos, teus ouvidos e o coração. Em nome de Jesus, esse Jesus ensinou o que ele ensinou, a sua igreja continua ensinando até hoje, esses 2000 anos, a mesma coisa. Eu fui protestante e eu procurei todas as igrejas aqui. A igreja que pregava o que Jesus pregou na sinagoga de Cafarnaum, eu não encontrei. Tanto que eu queria fundar uma igreja. Já tinha me denominado apóstolo e minha esposa bispa. Tinha fundado uma falsa igreja. Uma igreja que tivesse essas características, que continuasse isso que Jesus ensinou na sinagoga de Cafarnaum, quando ele diz no capítulo 6, versículo 54, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Quando eu descobri que eu não tinha sucessão apostólica, por isso o milagre da transubstanciação não iria acontecer. Será que estamos com blá blá blá, com mimimi, perdendo tempo, e você não abre os seus olhos, os seus ouvidos? Para compreender de uma vez por todas, não existe salvação fora da Eucaristia. O apóstolo Paulo, ele disse, o que eu recebi por tradição do Senhor, eu vos transmiti. Que o Senhor, na noite que foi entregue, depois de ter dado graça, tomou o pão, Deus discípulos dizendo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não existe salvação, não é símbolo, não é representação, é carne e sangue de Jesus. Ele mesmo disse, ele disse, eu sou esse pão. Eu sou esse pão. E quando o Padre, Jesus na pessoa do Padre ergue, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como João Batista disse, em João capítulo 1. Aí nós falamos, Senhor, não sou de que entre em morar, dizer uma palavra como aquele soldado romano, e serei salvo. Eis que estou à porta e bato, quando ele, 3:20 de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, está batendo na porta do teu coração, ouça a palavra. Abra, através da palavra, essa porta. E ele entra através do sacramento da Eucaristia. Na sua vida, cearemos junto, eu com você e você comigo. Olha os discípulos de Emaús, em Lucas 24, versículo 31 em diante. Quando Jesus ergueu o pão, eles reconheceram o mestre no partir o pão. Reconheça Jesus no pão, como os discípulos de Emaús reconheceram. Jesus está vivo, presente e real. Ele disse, eu sou o pão vivo. Esse pão sou eu sou o pão vivo. Está dizendo, clamando, falando. Mas muitos discípulos não aceitaram e foram embora. É óbvio que essa pregação vai ser rejeitada, que essa catequese vai ser rejeitada por muitos. Por não aceitarem essa verdade, que é pregada pela única igreja de Jesus, fundada por ele, católica e apostólica romana. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu trouxe para você para mostrar. Está aqui. Mostrando em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, que é verdadeiramente por onde é que vamos entrar na salvação através de sua carne e seu sangue. Porque como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Eu vou ressuscitar no último dia. Os apóstolos e sua igreja continuam ensinando
até os dias de hoje. Faz 2000 anos que prega a mesma coisa. Então Deus abençoe você. Compartilhe, se inscreva nesse canal, convido mais um a se inscrever nesse canal. Não esqueça de dar um joinha e que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.